Nós vamos começar hoje o livro Teologia Sistemática, tá? Esse livro aqui é uma das aulas muito importantes da teologia. Hoje, na verdade, nós vamos fazer uma introdução, né? Para frente aí depois matérias muito importantes, não que essa não seja, mas vamos aprofundar mais na doutrina dos anjos, anjos maus, e doutrina do homem, antropologia, armatologia, soteriologia, pneumologia, eclesiologia e tantas outras coisas mais. Teologia sistemática. Bom, todo mundo sabe o que quer dizer a palavra teologia, né? Ok? Então a palavra tel, Deus, logia, estudo. Agora é sistemática. Por que é dado o nome de teologia sistemática? É a Bíblia ela tem muitos assuntos, ok? São muitos assuntos. E a gente vai organizar esses assuntos. Seria como você pegar a sua casa. De repente lá você tem uma casa e tem um monte de móveis, um monte de coisa. E é despejado tudo dentro lá da tua casa, ok? E o que seria fazer isso de forma sistemática? É você pegar, por exemplo, o fogão. Fogão, o lugar dele é no quarto? Não, né? Não é no quarto. Então você vai colocar ele no local dele, na cozinha, certo? O chuveiro é na sala, Rose? Não. Então onde você coloca o chuveiro, Eduardo? No banheiro. Então o que a teologia sistemática vai fazer? Organizar os assuntos da Bíblia. Então ela vai tratar de cada assunto de forma separada. Angelologia é o estudo do quê? Anjos e demônios, né? Então quando fala pneumologia, pneumatologia, é estudo do quê? Pneumo, vento, espírito. A palavra pneumo é vento. Quando você fala assim, ó, pneumático, o que você já lembra? Aquilo ali é pneumático. É alguma coisa que tem ar dentro dele. O pneu, né? Ó, pneu vem de vento, de ar, tá? Então ela vai organizar os assuntos. A soteriologia, o que é isso? A doutrina da salvação. Então ela vai pegar o assunto sobre a salvação, ok? Então a teologia sistemática, nada mais do que ela faz é organizar a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja. Então ela separa os assuntos e nós vamos estudar esses assuntos de forma separada. Amém? Quem não gosta de ler hoje vai passar mal. Quem não gostar de leitura, não gosta de ler muito não, vai passar mal. Tem uns que gostam daquele livro que tem bastante figura, né? Para ver os desenhos. Para ver os desenhos, né? Gibi. Não tem gibi não. Só letrinha, né? Gibi, não tem muito. Página 13. Página 13. Todos encontraram? A disciplina da teologia sistemática visa estudar as principais doutrinas da palavra de Deus. A teologia sistemática é uma tentativa, como eu acabei de dizer, de organizar as principais doutrinas da Bíblia. Ela vai fazer o que? Ela vai organizar as doutrinas. Antigamente, quando se falava doutrina, a pessoa achava que doutrina, o que era? Os usos e costumes, né? Lembrava dos usos e costumes. Doutrina, o que é a palavra? Quem sabe dizer que é a palavra doutrina? O significado da palavra doutrina. Doutrina quer dizer conjunto de ensinamentos. Esse é o significado da palavra doutrina, tá bom? Conjunto de ensinamentos. Bom, aí vai um pouquinho para baixo, diz a teologia sistemática, na página 13 ainda, quem acabou de chegar. Teologia sistemática, portanto, é um aspecto organizador, ou seja, é a tarefa de sintetizar de maneira organizada corpos doutrinários.
Os diversos temas encontrados nas Escrituras são desenvolvidos e organizados a ponto de serem compreendidos e formarem um núcleo de crenças e doutrinas cristãs. Assim, essa disciplina propõe a estudar os principais temas da fé cristã, a doutrina da palavra de Deus, também a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina dos anjos, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo e a doutrina da igreja. Ok? Então nós vamos começar pela doutrina aí que é o primeiro. Qual que é o primeiro? A doutrina da palavra de Deus, na página 17. Todos encontraram aí, página 17? Bom, vamos lá. Desce umas 4 linhas. Desce 4 linhas aí. Está escrito assim: uma vez que não podemos conhecer o plano divino da redenção por meio de alguma teologia natural, precisamos de uma teologia revelada mediante a revelação especial de Deus. E como foi que o homem como Deus se revelou ao homem? Através da sua palavra. Tudo é possível conhecer a Deus, irmãos? É ou não? Sim, mas de forma limitada. E tudo que nós conhecemos de Deus é através do quê? A palavra, certo? Tudo que nós conhecemos a respeito de Deus é o que Ele se revelou a nós na sua palavra. Aí, quem criou Deus? Da onde veio Deus? Ele não quis se revelar a nós, ele não quis revelar isso para nós. E quanto mais o homem tenta descobrir isso, mais louco ele fica. Já notou? É capaz de ele ficar doido. Então, nós só vamos saber de Deus o que Ele quer que nós saibamos dele. E um rapaz chegou para mim e falou: pastor, Deus criou tudo, né? E antes dele criar os anjos, criar o homem, porque os anjos foram criados também, né? O homem, o mundo, era Deus e quem? Eu falei: não sei, a Bíblia não diz o que é. Então não adianta a gente querer saber o que a Bíblia não diz. Agora, hoje nós não sabemos, mas um dia nós saberemos muita coisa a respeito de Deus, porque nós teremos a mente de Deus, tá? Esse processo acontece, segundo Heimes, por meio de 5 formas. Como Deus se revela ao homem? Através da sua palavra, né? Esse processo de revelação aí. Vamos lá, são 5 formas de Deus se revelar ao homem. Qual a primeira forma aí? Pessoal. Como assim, pessoal? É o conhecimento de Cristo através das Escrituras inspiradas, que é a palavra de Deus. Então a gente conhece a Deus através das Escrituras. A segunda forma é a forma compreensível, ou seja, a mente de Deus, irmãos, a gente não consegue alcançar a mente de Deus. Então Deus, ele usa formas humanas para se comunicar com o homem, ok? Então, exemplo, quando você ora a Deus, a nossa mente é infinitamente menor do que Deus. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus usa uma forma humana para se comunicar com o ser humano, uma forma que o ser humano consiga compreender. É por isso que você vai escutar assim, ó: eu me arrependo de ter feito o homem. Deus se arrepende? Não. É uma forma humana para que o homem possa entender. Uma maneira de o homem poder, para Deus se comunicar com o homem. Agora, qual que é a terceira revelação de Deus nas Escrituras? De forma progressiva, expressa através de ideia, revelação progressiva de Deus mediante as Escrituras. Você observou que no Antigo Testamento Deus se revela mais pelo Pai, no Novo Testamento, na graça, pelo Filho, e hoje, nos dias atuais, é pelo Espírito Santo. Você viu como Deus vai se revelando gradativamente para o ser humano? Não é? De forma gradativa. Quarta revelação aí, registrada. Por que registrada? É a forma das Escrituras, o que está escrito nas Escrituras Sagradas. E a quinta revelação é a transmitida, que vai passando de geração
para a geração. Olha aqui, nós estamos passando para um para o outro aqui essas informações, e você vai passar para os seus filhos, para os seus netos, para outras pessoas. É a revelação de forma transmitida. Página 19. Encontrou aí 19? Isso, a próxima. Esse processo, aí ó, duas na terceira linha. Esse processo, entretanto, gerou um debate acerca do conceito da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém meramente a palavra de Deus? O que vocês acham? Ela é? Oi? Eu acho as duas coisas, pode ser? As duas coisas? Que ela contém e ela é? Não tem como ser as duas coisas. Ou ela é ou ela contém. Eu creio que ela é. Ela é a própria palavra, ela é a palavra de Deus. Certo. No século XV, irmãos, no século XV, surgiu esse problema aí. Nós estudamos essa história da igreja, lembra? Surgiu o iluminismo. E o iluminismo, o que eles asseveravam? Que a Bíblia não era a palavra de Deus, que a Bíblia continha a palavra de Deus. O iluminismo, na época da era moderna, quando chegou a indústria, a época da indústria, né? Chegou, aí o que aconteceu? O povo começou a ter poder aquisitivo. E não necessitavam tanto de Deus. E Deus foi ficando um pouco de lado e foi dando lugar ao dinheiro, às outras coisas. E veio esse pessoal com o iluminismo, né? E o iluminismo dizia que, olha, esse negócio que tudo aqui é milagre, não é bem... E tentaram explicar milagre de outra maneira. Exemplo, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, é que uma certa época do ano, o Mar Vermelho ele abaixa a água e chega até no joelho. Por isso que eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho. As pragas também tinham um significado. Não morreu, não transformou água em sangue? Sim. Aí veio as moscas, veio as rãs que saíram do rio. Aí veio a praga das rãs. Aí só que aí morreu os animais. Aí veio as moscas. Então tentaram tudo dar algo racional para aquilo que a Bíblia chama de milagre. E os teólogos, né, o que aconteceu? Muitos teólogos aderiram a isso. Deram mão palmatória ao iluminismo. Quando eles asseveravam que a Bíblia contém a palavra de Deus, um teólogo americano chamado Gordon aí, ele se limita a exaltar a Bíblia como literatura gloriosa, mas os neos-ortodoxos sugerem uma distinção entre a palavra de Deus divina e as escrituras humanas, insinuando que a Bíblia torna-se a palavra de Deus à medida que alguém a lê e tem um encontro pessoal com o Senhor. Ou seja, se eu tiver um encontro pessoal com Deus, ela se torna a Bíblia para mim, senão ela é um livro qualquer, um livro comum. E isso, irmãos, trouxe com o tempo uma coisa chamada relativismo, que hoje é muito presente nos dias de hoje, até nas escolas. Os alunos hoje, eles são instigados a questionar o professor. Na minha época, a Rose também acho que já é dessa época, o doutor é dessa época, o pastor Valdeci é velho, o pastor aqui é velho. Quem mais? A Aninha é velha. Na minha época, pastor Valdeci, se a gente falasse, retrucasse o professor, o que acontecia? Lembra do apagador? Quem pegou a época do apagador aí? Levanta a mão. Reguada, né? Você não podia jamais falar, professor, eu não concordo com isso. Era reguada, era apagador, jogava para fora da sala. Castigo atrás da porta, milho. Eu vi um rapaz levar um pé na bunda e jogar ele para fora da sala. Vai fazer isso hoje. Então o que acontece? Hoje aquela história assim, isso para mim é relativo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. É relativo. Para você ela é a palavra de Deus, para mim ela é só um livro inspirado. Aquilo foi um milagre, não. É relativo. Pode ter sido um milagre, como pode não ter sido um milagre. Entendeu? Então o relativismo tomou conta da nossa época
E as pessoas são hoje incentivadas a questionar, e em partes é bom, né? Em partes é bom. Muito bom, porque a gente não aceita qualquer coisa mais. Só que com isso também veio o relativismo. Tá? Vamos lá. Então a posição conservadora afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha aí nessa parte aí que diz, mais afastado o texto, diz: a Bíblia é um livro divino na qual cada palavra é ao mesmo tempo divina e humana. Quando isso começou a permear também, irmãos? Nessa época aí que eu estou dizendo para vocês, até antes, a palavra de Deus para a Igreja Católica, ela não era soberana, tá? A palavra do Papa, ela estava acima da palavra de Deus. Quem estudou a história da igreja aí sabe, né? A palavra do Papa, ela valia mais do que a palavra de Deus. Isso foi uma das coisas que Martinho Lutero teve que... Lembra das 5 solas? Lembra das 5 solas? Que o Martinho Lutero pregou as 95 teses lá na igreja de Wittenberg, isso na história da igreja, pregou, e o resumo dessas 95 teses era as 5 solas, e uma das 5 solas que os papas ficaram doidos é sola escritura, ou seja, somente a escritura. A palavra do Papa não vale mais que a escritura, a palavra do clero não vale mais que a escritura. Por que muitos católicos hoje acreditam no purgatório? Porque vem do clero. Eu já vi muito padre dizer isso para mim. Olha, por que vocês acreditam? Porque isso vem do clero. Mas vem do clero? Vem do clero, mas não vem da Bíblia. E o clero tem mais poder que a palavra de Deus? Hoje a gente sabe que não. Mas muita gente acreditou no passado que sim. Tá? E sim, Tester, lembra que eu falei que Tester dizia que se você jogasse uma moeda diante do altar, cada moeda que você jogava, uma alma que saltava do purgatório? Lembra? Você comprava o lenço de Paulo, o dente de Pedro, aí foram descobrir que cada lugar eles podia vender até 36 dentes, né? Que é o que cabe na boca. Aí, na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, então vendia 36 dentes aqui, outro lugar mais 36. Aí depois no fim nós estávamos descobrindo mais de 3 mil dentes de Pedro. Pedro tinha dente de mar na boca. Mais de 2 mil lenços de Paulo. Mais de 5 mil lascas da cruz. Né? A famosa indulgência, né? Então, os papas diziam que a palavra deles estava acima das escrituras. Aí, vamos lá, na página 20, a palavra que está em negrito diz assim, ó: a palavra como pessoa, refere-se às vezes que a Bíblia representa o Filho de Deus como a palavra de Deus, porque a Bíblia é o próprio Filho de Deus, tá? A própria Bíblia, o verbo, quando a Bíblia diz assim, o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Jesus. O verbo é Jesus. Então aqui está dizendo que a palavra como pessoa refere-se, às vezes a Bíblia representa o Filho de Deus como a pessoa de Deus. Ancorado em Apocalipse 19:13. O que está escrito lá? Olha aí o que está escrito. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama... Como se chama o nome dele? Verbo de Deus. Qual que é o nome que é dado para Jesus? Então, quando a Bíblia diz no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, está se referindo a quem? Jesus. Isso é hermenêutica. Jesus, então ali o verbo é Jesus. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Bom, vamos lá. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto mais para frente. E o seu nome chama-se Verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Atesta a identificação de Jesus como a palavra de Deus, que em sua pessoa tem o papel de comunicar o caráter de Deus, expressar a vontade de Deus para nós. Ou seja, Jesus veio para mostrar qual é a vontade de Deus para nós. Então a Bíblia é o próprio Jesus. Tá?
A Bíblia é o verbo encarnado de Deus, o próprio Senhor Jesus. Mas a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus dita em linguagem humana, tá? Ela é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus falada em linguagem humana. Olha o que diz aí na página 21. 1, 2, 3, 4, na quinta linha da página 21. Eis que ponho na tua boca as minhas... Ou seja, Deus pega a palavra dele e coloca na boca do profeta, no caso de Jeremias aí. E tudo quanto eu te mandar, falará. Qualquer pessoa que alegue estar falando do Senhor, mas não tiver recebido uma mensagem da parte de Deus, ele era, naquela época, severamente punido. Sim ou não? Sim. Olha, a Bíblia chega a dizer em Deuteronômio 18, 20. Deuteronômio 18, 20. Diz assim: ai daquele, a palavra ai quer dizer expressão de dor, né? Ai daquele que disser que eu falei quando eu não falei, tá? E ai daquele que falar que eu falei em nome de outros deuses também. A Bíblia diz que quem fazia isso, o que tinha que fazer com ele? Matar ele. Matar. Se a pessoa dissesse que falou e não foi Deus que falou, ele era morto, tá? E se ele dissesse em nome de outros deuses também, ele era morto também. Já pensou se essa moda pegasse no dia de hoje? Mas é só continuar que dá pra ver quando sabe que foi o Senhor que falou, não, né? Esse tempo atrás, ele falar que Jesus ia voltar, e não voltou. Não sou nada. É que hoje o povo faz isso porque estamos no tempo da lei. Que se é no tempo da lei, meu irmão, ia morrer muito profeta. Ia ou não ia? Ia, Marcelo? Ia morrer muito profeta hoje. Mas hoje, isso não anula o fato de que existem homens de Deus, existem aqueles que profetizam em nome de Deus também, tá? Bom, em itálico aí está escrito assim, ó. Vamos ver aí no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, aprovando que a Bíblia é a palavra de Deus dita em linguagem humana. Em itálico aí, ó. Primeira parte itálica. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, Antigo Testamento, deu a Moisés 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Então aquilo era a palavra de Deus. Olha o Novo Testamento. Paulo, em outra palavra, parte que está itálica, Paulo ousa dizer que as palavras que estava escrevendo aos coríntios era mandamento do Senhor. Olha que autoridade, olha aqui. Dizer que aquilo que ele estava escrevendo era a Bíblia. O que ele estava escrevendo era mandamento do Senhor. Amém? Bom, depois veio o cânon sagrado, nós já estudamos isso, vamos estudar isso mais para frente, não precisa se preocupar com ele agora. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos no Antigo Testamento? 37. 9. E no Novo? 17. Tá um meia. Tá? Agora, há alguns livros chamados apócrifos, nós só vamos passar por cima aqui. Muitos deles, alguns deles, eles têm veracidade, são livros históricos, mas não são livros considerados pela igreja como inspiração divina, tá? Não eram Bíblias consideradas, não eram livros considerados. Um exemplo disso é o livro de Macabeus. Não tem como você entender parte da história da igreja sem o livro de Macabeus. Então eles são livros históricos? Sim, mas não são livros de inspiração divina. E tem outros livros chamados pseudo-epígrafos, tá? Que também não foi incluído pelo concílio judaico de Jânia em 90, 100 anos depois de Cristo. A igreja não entendeu que aqueles livros eram... Agora, como eles chegaram à conclusão que esses livros eram canônicos, eram de inspiração divina e outros não? Com certeza, irmãos, Deus sempre velou pela sua palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo dirigiu a todos eles.
E alguns não precisavam nem disso, né? Como eu já me referi aqui, o capítulo 13 e 14 do livro de Daniel foi tirado. Foi tirado. A Bíblia Católica, ela conserva ainda o capítulo 13 e o capítulo 14 de Daniel. O nosso vai até o capítulo 12. Por que não tem? Ali falam umas coisas assim meio hollywoodiana, né? Exemplo, que apareceu um dragão, aí Daniel pega uma bola de piche e joga dentro da boca do dragão, explode o dragão. Entendeu? Então isso aí foi tirado das escrituras, não foi considerado canônico. Está lá na Igreja Católica, você pode procurar na Bíblia Católica que vai ter, tá, essa parte aí. Vamos lá, vamos para frente. Página 24. Devido ao surgimento de várias heresias no seio do cristianismo primitivo, o processo de canonização levou um pouco mais de tempo. Uma vez que o processo de escolha e afirmação da credibilidade dos textos deveria ser bem rigoroso. O primeiro cânon, ele conteve 27 livros, né, e é datado da época de 367 a.C., na 39ª Carta Pascual de Atanásio, do Concílio de Catargo, certo? Cartago, aliás, de Cartago. O cânon, vai aí no meio da folha aí, o cânon da Bíblia não foi, porém, decisão de escritores, nem de líderes religiosos, nem do concílio eclesiástico. Pelo contrário, o processo de aceitação desses livros como escritura deu-se mediante a influência providencial do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Assim, embaixo aí, assim o papel dos pais da igreja primitiva não foi atribuir autoridade aos textos, apenas reconhecer essa autoridade, tá? Então, lembrando aqui, só para resumir, a Bíblia foi escrita por pessoas com vários gêneros literários, tá? De acordo com a capacidade de cada um. Se você pegar, por exemplo, Isaías é um livro poético. Isaías tem uma literatura riquíssima. Se você pegar o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Era uma palavra polida. Paulo era poliglota, falava vários idiomas, falava o siríaco, falava o aramaico, falava o grego, falava o hebraico, tá? Então ele falava várias línguas. Era um homem de uma mensagem polida. E Deus é um ser lógico, irmãos. Pedro era analfabeto. Quando eu falo analfabeto, não é que ele não sabia ler e escrever. Pedro sabia ler e escrever, tá? Quando a Bíblia vai dizer que ele era analfabeto, vamos dizer assim, em outras palavras, indouto, né? Indouto, a palavra certa é indouto. É porque ele não teve uma formação aos pés de Gamaliel, aos pés de um outro sacerdote. Ele não estudou na escola judaica, tá? Cedo ele já foi ser pescador. Jesus foi formado na escola. Aliás, Jesus não foi formado, mas Jesus tinha a mente de Deus. Agora, você pega Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, ok? Então, quer dizer, quem que Deus ia usar para escrever as cartas para a igreja? A espinha dorsal da igreja? Pedro. Deus é um ser lógico. Ele pegou alguém que sabia ler, que sabia escrever, para escrever a maioria das cartas do Novo Testamento. Das 27, 13 foram escritas por Paulo, ok? Agora, se você pegar o Apocalipse de João, o livro de Amós, você vai encontrar nós fomos, nós vertemos, nós viemos. Tinha um monte de palavras desse tipo assim. Quem olha o livro de Apocalipse, ele vai ver que era é conhecido como um hebraico, um grego porco, que é chamado. Um grego cheio de defeitos, um grego cheio de palavras erradas, tá? Mas isso tira a essência da palavra de Deus? Não, de maneira nenhuma. Quando Deus vai usar alguém em profecia, se ele fala nós fumo, ele vai profetizar dizendo nós fumo. E vai acontecer. Né? Vai. Porque Deus vai usar você dentro da sua linguagem que você sabe falar. Nossa, aquilo ali não foi Deus que falou, não. Ele falou o Zé Roberto. O Zé Roberto. Não.
Deus usa a pessoa dentro da sua capacidade, certo? Não é? Olha, para você ter uma ideia, se fosse um mineiro, Deus vai falar, uai, sou. Não estou falando eu, uai. É assim que Deus vai falar. Agora, se for um gaúcho, Deus vai falar, bate. Assim diz o Senhor. Deus não vai. Tanto é que Deus tem, por exemplo, quando você vê lá no livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 7, diz assim, eia, desçamos e confundamos. O que quer dizer a palavra eia? Quem sabe? Avante. Vamos. Pode ser, mas a palavra eia não tem tradução. Não existe tradução para eia. A mesma coisa que falar assim, qual é a tradução da palavra uai? É uai. Qual a tradução da palavra tchê? O que quer dizer tchê? O que se traduz tchê? Tchê. Então, eia é uma expressão que você vai encontrar várias vezes na Bíblia. Eia, desçamos e confundamos. É Deus usando uma expressão. Qual é o costume do paulista? Qual é? Né? Não é? Né? Não é, né? Você sabia que o mineiro não fala né? Mineiro é difícil. A maioria. Aço. Aço. Por exemplo, você vai lá no norte e não fala né? É só nós mesmo que falamos né? Não é? Não é, né? O peruano fala P. Eu fui entender assim, mas o que quer dizer P, né? Aí eu falei, o peruano não sabia expressar o que quer dizer aquela palavra. Aí eu fui entender que o P é o né nosso. Ele vai falar, não sei o que é P. Era P. Era P. É o né. E como é difícil parar de falar o né, não é? Eita coisa. Às vezes a pessoa vai falar e uns 10 né no meio.